Olá, pessoal do segundo ano, professora Simone Cassiari de Biologia, passando por aqui para mais um vídeo de correção das atividades do PET, né, da semana 3, com vocês, ok? Vamos iniciar, então, a correção dessas atividades. A primeira atividade traz para a gente: depois de um surto de uma doença misteriosa, início com febre, coriza, mal-estar, dores abdominais, diarreia, manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo, que acometeu crianças com até 5 anos de idade, em uma creche. Os pesquisadores da Unicamp conseguiram sequenciar o material genético do agente causador da doença e concluíram que se tratava de um vírus. Um segmento dessa sequência era UACCCGUUAAAG. Letra A. Explique por que os pesquisadores concluíram que o agente infeccioso era um vírus. A gente tem que recordar lá do primeiro ano do ensino médio, né, quando a gente estudou o processo de transcrição e tradução do DNA, né, e do RNA. Então, eu trouxe aqui para vocês só para relembrar. Quando analisamos os organismos em geral, percebemos que todos apresentam DNA, que possuem as bases nitrogenadas adenina, timina, guanina e citosina. Então, no DNA, a gente só encontra A, T, G e C, né? As únicas estruturas da natureza que podem apresentar o RNA como material genético são os vírus. E pela sequência apresentada, observamos a presença da base nitrogenada uracila, né? Designada aí pela letrinha U, que identifica que essa molécula é um RNA. Então, quando os cientistas analisaram o material genético e perceberam a presença da uracila, né, como base nitrogenada dessa molécula genética, desse material genético, eles já identificam que se refere a um RNA, e as únicas estruturas da natureza que podem ter um RNA como material genético são vírus. Todos os organismos vivos, né, desde as bactérias até os animais, todos têm a molécula de DNA. Letra B. Dê duas características que expliquem por que os vírus não são considerados seres vivos. Aqui a gente tem um debate muito grande da comunidade científica, né? Porque nós temos cientistas que são a favor de incluir os vírus no grupo dos seres vivos, mas até hoje isso não é possível porque a gente tem a teoria celular, né? A teoria celular, ela é embasada em 3 pilares. A primeira coisa, para ser considerado organismo vivo, o ser tem que apresentar uma estrutura celular básica: membrana, citoplasma e núcleo. A gente sabe que tem os seres procarióticos que não têm um núcleo definido, mas basicamente a membrana e o citoplasma, pelo menos. O segundo pilar da teoria celular é que a célula é a unidade básica morfológica de um organismo, ou seja, todo organismo é formado por células. E a letra C é que a célula é a unidade fisiológica básica de todo ser vivo, ou seja, todo organismo tem que apresentar um metabolismo, uma fisiologia. Então, eu trouxe aqui as duas, ele pede para a gente considerar duas características, né? Então, primeiro, seres vivos não apresentam uma estrutura celular com membrana citoplasmática, citoplasma e núcleo, e os vírus não apresentam metabolismo. Eles só apresentam metabolismo quando estão dentro de uma célula hospedeira. Quando eles estão fora, essas estruturas virais não têm metabolismo próprio. A letra C. Sabendo-se que a sequência mostrada acima, UACCCGUUAAA e G, dará origem a uma fita de DNA, escreva a sequência dessa fita complementar. Então, o que acontece? A gente sabendo que no DNA você tem adenina, timina, guanina e citosina, você vai pegar o trecho que ele te ofereceu, né, com as bases nitrogenadas desse RNA e fazer a complementação. Aí tem que lembrar daquela característica: a adenina sempre liga com timina e guanina com citosina, né? Então tem sempre essa mesma sequenciamento aí. E você tem que perceber uma coisa também: onde você tem U no RNA, uracila no RNA, é como se tivesse uma timina. Então, qual base vai complementar a uracila lá na molécula de DNA que você vai ter que construir?
a adenina, a letra A. Então, ficou U fica com A, o A com T, C com G, C com G, C com G, G com C, U com A, U com A com T, A com T, A com T e o G com C, ok? Então, era só aquele exercício, quem estava comigo ano passado, no primeiro ano, a gente treinou bastante isso aqui na sala de aula, cobrou isso em prova, né? Então, é só relembrar aí mesmo. Número 2. Os portadores do vírus HIV, agente causador da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, são tratados com os chamados coquetéis antivirais, que combinam drogas inibidoras da transcriptase reversa com drogas inibidoras de protease. Por que a transcriptase reversa é essencial para que o vírus HIV se multiplique? Então, assim, a gente tem que pensar, existe vírus que tem DNA como material genético e existe vírus que tem RNA como material genético. O HIV, ele é um retrovírus, ou seja, ele possui RNA como molécula genética lá dentro dele. Então, o que ele vai fazer? Esse vírus, esses retrovírus, a grande maioria deles vai conseguir, através de uma molécula simples, que é o RNA, construir o seu DNA, tá? Então, ele vai fazer o que a gente fez lá na letra C da questão número 1. Ele vai usar o RNA para construir a molécula de DNA. E esse processo inverso, né, já gera para esse tipo de vírus o nome de retrovírus. E para fazer isso, para pegar o vírus pegar o seu RNA e construir um DNA, isso, lógico, dentro de uma célula hospedeira, ele precisa de uma proteína, né, que é a transcriptase reversa. Então, essa enzima, né, que é uma proteína, ela vai ser usada justamente para usar o RNA de molde que o vírus tem para fazer um DNA a partir dele. Então, o vírus HIV é um retrovírus, ou seja, possui RNA como molécula genética. E para que ele realize o processo inverso de construir um DNA a partir do seu RNA molde, é utilizada a enzima transcriptase reversa. A letra B. Como o vírus HIV causa a imunodeficiência em humanos? Então, vamos lá, né? Coloquei uma resposta assim, lembrando sobre a célula hospedeira, né? O vírus só vai fazer, né, causar a infecção em células específicas, tá? Então, vamos lá. Cada vírus apresenta proteínas receptoras em seu capsídeo, que é aquela capinha do vírus, que interagem com proteínas específicas da membrana das células hospedeiras. No caso do HIV, as células que servem como suas hospedeiras são os leucócitos, ou glóbulos brancos, responsáveis pela defesa imunológica do organismo. Quando essas células são afetadas pelo vírus, quando elas são infectadas, né, o organismo perde a capacidade de combater quaisquer outras doenças, até as mais simples, como a gripe. A gente sempre fala, né? Ninguém morre por causa da AIDS, ninguém morre efetivamente pela doença AIDS, né? O HIV gera a AIDS. A AIDS é o que? A imunodeficiência adquirida. Então, é porque esse vírus causa uma doença que te deixa imunodepressivo. Ele destrói os seus glóbulos brancos, o seu sistema de defesa. Aí você fica suscetível a quaisquer outras doenças, né? Então, as pessoas que têm HIV e que desenvolvem a AIDS, porque o coquetel, né, antirretroviral, ele controla a quantidade de vírus no corpo e a pessoa até pode ter o vírus e não ter a doença, né, não ter os sintomas da doença. Mas a pessoa vai geralmente morre por quê? Por causa de doenças que a gente chama de oportunistas. Qualquer vírus de gripe, catapora, sarampo, né, e por aí vai debilitar muito essa pessoa, né, porque ela não tem esse sistema de defesa dos seus leucócitos que estão ali infectados pelo vírus. Número 3. Pandemias graves de gripe por vírus influenza repetem-se no mundo a determinados intervalos de tempo, causando milhões de mortes. Cientistas da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, alertam para o fato de que a gripe aviária, surgida no Sudeste Asiático, pode provocar uma nova pandemia. O controle do alastramento deste vírus é problemático,
não só devido às facilidades de transporte no mundo, mas também porque as vacinas produzidas para combatê-lo podem perder a sua eficácia com o tempo. Essa perda de eficácia está associada à seguinte característica do vírus influenza. O que acontece? O processo de mutação, né, de mudanças no genoma de qualquer organismo vivo ou dos vírus, ele é natural, tá? Esse processo de mutação, ele é necessário, inclusive, para a adaptação dessas estruturas, para elas continuarem sobrevivendo, tá? No planeta, as mudanças ambientais e tudo mais. Então, ele te pergunta aí com relação à falta de eficácia da vacina. O que acontece? Quando eles criam a vacina, eles usam um determinado vírus influenza. Só que depois de um tempo, esse vírus, ele se adapta, sofre suas mutações, se adapta, então ele já é um novo vírus, com outro material genético, com outras estruturas. Então isso vai fazer o quê? A vacina fabricada anteriormente, ela já não vai valer mais para esse vírus, tá? E o vírus influenza, que é uma particularidade, ele tem uma facilidade grande de sofrer essas alterações, essas mutações. Então, a correta era a letra A, sofrer alterações em seu genoma com certa frequência. Na letra B, inibir com eficiência a produção de anticorpos pelo hospedeiro. O vírus não vai impedir que os anticorpos sejam produzidos pelo hospedeiro, né? Quando o nosso corpo é infectado por um vírus, o nosso organismo, naturalmente, através dos nossos leucócitos, já fazem os anticorpos. Destruir um grande número de células responsáveis pela imunidade. Aqui vai depender, né? O vírus só vai destruir as células responsáveis pela imunidade, que são os leucócitos, se ele for um vírus específico, né? Tiver as proteínas específicas para conseguir infectar leucócitos. Letra D. Possuir cápsula protetora contra a maioria das defesas do hospedeiro. O capsídeo, né, dos vírus, ele é formado por proteínas e não existe muita dificuldade, né, do organismo em romper esse capsídeo e controlar a infecção do vírus no organismo, não, ok? Número 4. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infectocontagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Então, está te perguntando qual que é a ação da vacina dentro do corpo, tá? Na letra A, possui anticorpos contra o agente causador da doença? Não, a vacina não é o anticorpo pronto, tá? A vacina ela é sempre feita com a estrutura patológica, seja um vírus ou uma bactéria. Eles enfraquecem o vírus lá no laboratório ou até matam, né? E fabricam a vacina a partir desse vírus enfraquecido ou morto, tá? Letra B. Possui proteínas que eliminam o agente causador da doença? Então, nenhuma vacina tem essa capacidade de pegar, através de proteínas, e eliminar o vírus de dentro do seu corpo, tá? Letra C. Estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea? Aqui ainda piorou, porque os glóbulos vermelhos nem tem nada a ver com o sistema de defesa, né? O sistema imunológico do nosso corpo. Seriam os glóbulos brancos. Mas a vacina não estimula a produção de nenhum tipo celular dentro do nosso corpo, não. Letra D. Possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. Os linfócitos, tanto B como T, né, é um grupo, um tipo de leucócitos, né, das nossas células de defesa. E não, a vacina não é formada por células, tá, que vão entrar no corpo e controlar a doença, não. Então, sobra só a letra E, que é a correta, estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Então, eles pegam o vírus, enfraquecem lá no laboratório ou matam esse vírus através de substâncias químicas, e isso é que vai ser a vacina. Então, quando eles aplicam a vacina no ser humano ou em outros animais, essa vacina vai fazer o quê? Quando essa partícula viral morta ou enfraquecida entrar na sua corrente sanguínea, entrar no seu corpo,
o sistema de defesa, formado por todos os leucócitos, vão reconhecer essa partícula viral e combatê-la através da produção de anticorpos, que são produzidos pelos leucócitos. Número 5. A síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como SARS, é uma doença sem tratamento que foi descoberta em 2003 na China. A respeito dessa patologia, marca a alternativa correta. Então, vamos lá. É incorreta, desculpa. Né? Então, tem só uma que está errada. A SARS é uma doença caracterizada por uma pneumonia grave, está correto, né? A SARS é uma doença que vai levar a alguns processos, a alguns sintomas, entre eles uma pneumonia muito grave, que pode acometer todo o pulmão, os dois, né? Pneumonia dupla. Na letra B, a doença é transmitida por um vírus envelopado do gênero Morbillivirus? Não, tá? Se você pesquisou aí, os vírus do gênero Morbillivirus, eles transmitem a doença, o sarampo, né, para o ser humano, e não o SARS. A SARS pode ser transmitida pela inalação do vírus? Sim, né? A principal forma de contaminação é pela inalação, boca e nariz, certo? E letra D, a doença não possui tratamento específico. Também está correta, tá? Não existe um tratamento, um medicamento específico para combater a síndrome respiratória aguda grave. Você tem tratamento paliativo, é controlar a febre, controlar as dores, hidratação, cuidar da alimentação, mas não existe um medicamento específico e, por enquanto, nem vacina. Número 6. Observe a manchete da notícia divulgada em 11 de março de 2020, então aí, né, bem recente, na página do saude.abril.com.br. OMS decreta pandemia do novo coronavírus. O aumento no número de casos de coronavírus e a disseminação global resultaram na decisão da OMS. Como a definição de pandemia muda o controle da doença? E tinha também a imagem aí do vírus, né? Então, a letra A. Observe a imagem sobre a estrutura viral do vírus, do coronavírus, e descreva-o morfologicamente. O SARS-CoV-2, conhecido popularmente também como novo coronavírus, porque o nome do vírus mesmo é SARS-CoV-2, né? Mas a gente conhece aí, né, no nosso dia a dia, a gente está falando do coronavírus. Ele apresenta uma estrutura arredondada, né, esférica, com proteínas que partem de seu capsídeo. Então, você olha lá na capinha dele, né, essa estrutura em volta dele, você consegue ver as proteínas que vão saindo, né, que estão aqui, ó, em cor de rosa, certo? Que conferem um aspecto de coroa, que deu origem ao nome popular. Corona vem justamente do termo coroa, né, porque ele parece que tem uma coroa em volta dele. Letra B. Analisando a morfologia do coronavírus, explique por que deve-se utilizar álcool ou lavar as mãos e superfícies com água e sabão como medida profilática à Covid-19. Então, assim, o SARS-CoV-2, né, que causa a Covid-19, ele é um vírus que ele possui lá no seu capsídeo, naquela capinha em volta dele, além das proteínas, né, algumas moléculas lipídicas, que são, vamos colocar assim de uma maneira mais geral, as gorduras, né, os óleos, para vocês entenderem melhor. Então, a resposta, né, o coronavírus é envolvido por um capsídeo formado por lipídios e proteínas. Nesse sentido, o álcool e a água e sabão, que são substâncias adstringentes, degradam os lipídios dessa capa do vírus. Então, você consegue quebrar, através dessas substâncias, os lipídios da capinha, né, do capsídeo do vírus, e isso mata ele. Letra C. Na notícia, a frase "como a definição da pandemia muda o controle da doença", baseando em seus conhecimentos, explica. Aqui está pedindo para você pensar no seguinte: o que a OMS faz? Por que a OMS decretou pandemia e o que isso muda na realidade da população, tá? Então, aqui, o decreto de pandemia refere-se a uma epidemia que se espalhou por vários países ou continentes, geralmente afetando um número muito grande de pessoas. Então, na prática, quando a OMS declara uma pandemia, isso dá um indício, né, vai indicar que os governos devem trabalhar não mais para conter um caso,
e sim para ativar ações para atender a uma parcela da população mais ampla e vulnerável. Por isso que tem essa questão dos mais idosos, né, daquelas pessoas que já têm alguma outra doença instalada. Então, o foco agora, portanto, é amenizar os danos, ou seja, evitar mortes pela doença. Então, quando a OMS decreta a pandemia, é para tentar amenizar a quantidade de mortes, porque eles já têm uma noção de que controlar o vírus na sua disseminação na população é quase impossível, tá? Por isso que a gente está aí em isolamento social, né? Mas espero que vocês estejam bem, tá ok? Qualquer dúvida pode me chamar lá no WhatsApp, a gente continua sanando dúvidas por lá, não tem problema, tá bom? Se cuidem, tá ok? E vamos ter fé que daqui a pouco a gente vai estar junto de novo.